sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Deise Costa e nesse canal você aprende a fazer as suas roupas do zero com modelagem, costura e tudo que tem direito. Sendo que no vídeo de hoje a gente não vai fazer exatamente um tutorial como tradicionalmente a gente faz aqui toda semana. Então lá na enquete dos meus stories eu coloquei uma pergunta: interpretação de modelo é um calcanhar de Aquiles aí num monte de iniciantes e muita gente que até já começou a desenvolver modelagem, mas é um momento onde muitas pessoas travam. Por quê? Na hora que a gente vai desenvolver um modelo, a gente precisa observar, a gente precisa entender a estrutura da peça, a gente precisa compreender quais elementos a gente precisa utilizar, extrair dali, para poder interpretar e fazer chegar ali no resultado final. Mas a interpretação de modelo, gente, é uma ferramenta da modelagem, tá? É um exercício, são ferramentas que a gente utiliza para poder entender todo esse processo. E tudo isso eu ensino muito mastigadinho em um dos módulos da formação modelista, que é o meu curso completo de modelagem, que não está aberta a inscrição ainda. E conhecer os outros cursos que aí sim estão com as matrículas abertas, que são as oficinas, técnicas de costura. Então você pode dar uma olhadinha no link aqui na descrição. Sendo que nessa aula aqui, gratuita do YouTube, eu vou trazer para vocês aí um pouquinho dessa metodologia, dessa forma que eu interpreto as peças. Gente, por muito tempo eu atendi clientes sob medida no meu ateliê, por mais de 10 anos. Então já fiz muitas peças sob medidas para diferentes ocasiões de uso. E as clientes, elas vinham com tudo que era foto, né, para poder eu, no caso, interpretar. Então vinha com foto da tela da TV que viu na novela, vinha com foto de revista, vinha com foto da internet, né? E às vezes eu tinha que interpretar o que estava na cabeça da cliente. Então é necessário a gente entender exatamente onde a gente quer chegar. Então muitas das vezes não é nem a cliente que quer, é você mesmo. Eu quero fazer essa peça que eu vi, eu quero fazer uma peça mais ou menos assim. Então a gente começa a entrar num processo de interpretação de modelo, tá? Isso leva em conta diversas questões. Estrutura, shape, tecido, aviamento, enfim, um monte de coisa, tipo físico, que a gente precisa levar em consideração. Hoje eu vou trazer para vocês a interpretação de uma peça que uma das seguidoras lá do Instagram que respondeu a enquete me mandou. Então, se você quer aí que eu traga outras interpretações de modelos aqui, de modelagem aqui pro canal, me manda lá no meu direct do Instagram, tá bom? Que aí eu vou estar selecionando algumas fotos para vocês. Hoje a gente vai fazer esse modelo aqui. Muita gente tem dúvida. Qual é o primeiro passo que eu vou levar em consideração para poder analisar esse modelo? Qual é a estrutura da peça, qual tecido foi utilizado, né? Então eu vou tentar chegar nesse resultado aí para vocês de acordo com a minha interpretação. Pode ser que a pessoa que fez essa peça não tenha feito dessa maneira e não tem nada demais nisso, né? O importante é a gente conseguir construir um caminho para chegar no resultado, tá bom? Vamos para a mesa então, depois vocês me contam o que vocês acharam, se vocês querem mais aulas assim, que mexem um pouco mais aí com raciocínio, né? Não só um tutorial, como normalmente a gente faz aqui no canal, tá certo? Vamos para a mesa e vamos começar a aula. Bom, para fazer a interpretação desse modelo, eu vou deixar na tela aí sempre a fotinha para vocês irem acompanhando e entendendo o raciocínio, tá? Eu vou utilizar o molde base, então vai ter 2 links aí na descrição para vocês seguirem e elaborarem a base de vocês. No primeiro ponto, eu vou fazer uma transferência de pence, tá? Qual é o raciocínio aqui, gente? A peça, ela tem uma faixa que nasce da própria peça, então não é algo que é enxertado, que é costurado por fora, tá? Eu já ensinei um modelo muito parecido aqui no canal, mas eu tinha que costurar essa faixa separadamente. E vou fazer uma transferência de pence. É importante que a base ela tenha a pence fundamental de cintura para que você consiga trabalhar essa transferência. Você tem que fazer, se você não tiver base nenhuma, for seguir os links que está aqui na descrição, você tem que fazer a base, depois ir para o outro vídeo para colocar a pence na base. No curso, tá? Nos meus cursos fechados, as minhas alunas aprendem a direto colocar a pence aqui. Eu ensino 3 bases diferentes. Primeiro ponto, eu vou definir para onde eu vou querer transferir essa pence e quanto dessa pence eu quero transferir. Então, eu vou transferir toda essa pence. Por quê? Eu preciso de uma faixa larga. Se eu transferir pouquinho, eu vou ter que depois alargar manualmente isso daqui. Então, já vou aproveitar toda essa pence aqui, transferir para o lugar que eu quero e depois eu trabalho os detalhes do meu modelo. Então, o que é importante na hora que a gente vai transferir a pence? É definir onde. Onde eu vou transferir? Eu quero colocar aqui, ó. Nessa parte, você pode transferir essa pence para qualquer parte do seu molde. Inclusive, ele está todo marcadinho aqui, ó, de pontos que eu já trouxe a pence em outras aulas. Então, eu vou colocar a minha pence aqui, bem no início. Definiu onde você vai colocar a pence, você vai definir quanto dessa pence você vai transferir. Eu já defini que eu vou colocar toda a pence. Você vai começar a copiar a base
a partir do ponto que você vai transferir a sua pence nova. Então eu quero ela aqui, então é daqui que eu vou começar a copiar o meu molde em direção ao início da pence. Então eu só vou copiar esse iniciozinho aqui, ó. Não tem outra parte que eu precise copiar. Se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui no decote, eu começaria copiando daqui para o centro-frente, sempre em direção ao início da pence, tá? Copiei aqui, vou fazer a marcação de onde está o início da minha pence e vou marcar o ápice dela. Então eu vou segurar aqui no ápice da pence, eu vou rodar a frente do meu molde em direção para cá mesmo. Eu vou rodar no sentido da frente do molde, tá? Pro centro-frente. Fechando, tá? Eu vou rodar o molde e fechar. Esse é o meu ponto de referência, o início da minha pence. Então eu vou rodando até fechar o quanto que eu quero. Então se eu quiser fechar só metade da metade aqui, ó, 1/4 da pence, ó, já girei até aqui. Se eu quiser só metade, eu vou girar metade da pence até chegar nesse ponto. Só que eu já defini que eu quero fechar tudo. Então, eu só tenho que tomar cuidado, ó. Aqui o meu ponto andou, né? Então eu vou segurar mais firme aqui, posicionar de novo, segurar firme, girar o meu molde sem deixar ele andar. Agora sim, ele veio pra cá. Então, eu coloquei o final da minha pence, né, que era até onde eu queria fechar, nesse meu primeiro ponto de referência aqui. Então, eu vou continuar copiando desse ponto aqui. Agora sim, eu vou continuar dando a volta, né, copiando o que falta desse molde. Eu já tinha copiado, né, você vai copiar até o ponto que você iniciou o seu traçado lá no início. Então, eu não comecei daqui, ó, vou voltar para a posição inicial. Eu comecei nesse ponto aqui, que é o ponto onde eu vou transferir minha pence nova, até o início da pence da base. Quando eu girei e posicionei meu molde na posição final, eu vou continuar copiando até chegar no mesmo ponto que eu iniciei o traçado, tá? Então, tá aqui. Pronto, eu já fiz a minha transferência. Desconsidera esse risco aqui, tá? O meu ponto é esse aqui, olha. Depois eu segurei bem firme. Então, vocês já podem ver que eu abri, né? Eu transferi a minha pence da posição que ela estava para cá. Então, olha, a abertura daqui foi para cá. E não necessariamente, quando você faz essa transferência, você consegue transferir exatamente o mesmo valor. Às vezes acontece. Então, se minha pence fundamental lá da base tem 6 centímetros, pode ser que quando eu transfira, ela tenha um valor maior ou menor, tá? Você não vai medir na fita, né? Ah, aqui tem 8, aqui tem que ter 8. Não, transfere naturalmente, isso tudo vai acontecer. Então, eu vou marcar aqui, ó, o início e o final da abertura que se formou até o ápice. Então, aqui tá a minha pence nova, tá? Agora sim, você pode fazer as alterações do seu modelo em questão. Então, por exemplo, eu quero colocar um decote, vou colocar aqui um decote de 13 centímetros. Então, você faz aqui a marcação da altura do decote. Isso aí vai depender mesmo do modelo que você quer, não é? A questão aqui, o detalhe principal não é esse. Você pode fazer decote quadrado, redondo, V, colocar manga, não colocar manga, tá? Aqui eu vou afastar um pouquinho, vou afastar 3 centímetros do meu ombro. E como nessa peça aqui não tem manga, eu posso inclusive tirar um pouquinho daqui, ó. Posso tirar 2 centímetros aqui para deixar o meu ombro mais estreito. Caso tenha manga, você mantém a medida do ombro até o final. Lembrando que todas as réguas que eu uso aqui no canal, tá, nas aulas, são da Mundial Réguas e vocês têm cupom de desconto, tá? Tanto nas réguas que não são do meu kit, quanto os meus kits, né? O kit Daisy Costa 1.0, 2.0 e a régua de cava, usando o cupom Daisy10, tá certo? Aí você vai, se você precisar ajustar a sua cava, você vai fazer tudo isso de acordo com o modelo, tá bom? Se você precisar descer mais um pouquinho ou manter, isso aí já é outros 500, tá bom, gente? Isso é a interpretação do seu modelo. Você tem essa liberdade aí de fazer da forma que você bem entender. E aí todas essas alterações aqui, elas vão saindo do meu molde, certo? Isso não faz parte mais. Isso aqui também, ó, vou riscar, ó, não faz mais parte do meu molde. E agora eu tenho posicionado aqui a minha pence. Vou abrir o papel. Independente se você for colocar aqui embaixo, a parte de cima você vai fazer da mesma forma, tá? O que é importante você saber que tem que ter uma costura no centro-frente e que a parte de baixo, ela também vai ser costurada, não vai ser um molde inteiro, tá? Vai ter que ter uma costura aqui. Então aqui eu tenho centro-frente e eu tenho uma costura aqui, não tem dobra de tecido, tá? E eu vou prolongar essa abertura de pence até o tanto que eu quero.
Como é que você vai medir isso daí? Eu vou colocar aqui cerca de 65 a no máximo 70 centímetros de comprimento, que eu acho que é o suficiente. Então eu vou colocar aqui de outra cor, para você ver bem destacado. E eu vou dar continuidade a essa linha aqui de cima, na mesma direção. Deixa eu medir para ver quanto que já deu. Aí você vai conferindo, ó, a partir desse ponto aqui, eu já consegui prolongar em 60 centímetros. Eu vou colocar aqui 65, tá? Eu vou precisar colar um papel aqui. Você pode fazer uma faixa que tenha um bico assim, ó, na diagonal mesmo, chanfrado. Ou você pode fazer ela com uma ponta assim. Fica a seu critério. Eu vou fazer ela chanfradinha. E aí você pode definir aí o tamanho dela. Eu vou colocar com 10 centímetros. Vou ligar aqui do outro lado. Então ela vai vir afinando aqui pra ponta. Antes de fazer esse aumento aqui dessa pence para fazer a faixa, você pode aumentar o comprimento caso você queira, tá? Faz todos os detalhes que você quer aqui e aí a gente vai partir então pro corte. A parte das costas você pode estar utilizando o molde base também, e quando você copiar o molde base, o que você vai ter que se atentar? Em fazer a mesma alteração que você fez pro ombro, para bater a costura do ombro com ombro, né, na frente e costas. Se você alterou a cava da frente, você vai alterar a cava das costas também para bater a lateral, certo? E na parte de trás, se você não quiser colocar nenhuma abertura, fica a seu critério. Mas você pode colocar um zíper na parte de trás, você pode fazer aquele detalhe de... Sabe aquele botãozinho que a gente coloca aqui no decote? Porque aí você não precisa ir pro zíper, principalmente quem é iniciante, foge um pouquinho do zíper, né? Faz alterações, coloca a mesma medida de ombro, altera decote, se for o caso, tá? É sempre bom alterar um pouquinho o decote da base. E aí aqui, o que você faz? Você entra em 1,5 cm, desce mais ou menos em 7 a 10 centímetros e faz esse detalhe aqui, ó. E aí você elimina isso aqui da sua peça, faz um revel interno, definiu aqui, ó, sua cava, né? Altera igualzinho a frente, você vai medir, obviamente, tá? Eu tô fazendo aqui a mão livre. Então você vai fazer um revel aqui, tá? Você pode fazer ó, mais ou menos aqui, ó, na metade do decote, e aí você faz até aqui mais ou menos. Que aí você corta isso daqui na dobra do tecido. E aí vai ter esse vão aqui, onde você vai poder colocar um botãozinho do outro lado. Uma alcinha de um lado, uma alcinha de rolotê de um lado, um botãozinho de outro, que aí você fecha. Isso aqui vai abrir, facilitando você vestir e tirar a peça, mas e você vai poder fugir aí do zíper, tá bom? E aí você corta essa parte aqui das costas na dobra do tecido. E aí na parte de cima do decote você vai ter que fazer um debrum ou um viés. E aí vai depender muito aí da sua prática. Vou deixar um link aí na descrição ensinando a fazer debrum, viés, revel, para você escolher colocar nas extremidades da sua peça. Se tiver manga, você pode colocar manga também. Inclusive aqui no canal eu tenho uma série chamada Tipos de Manga, que eu já ensinei vários modelos de mangas diferentes, que você pode estar se baseando e escolhendo um desses modelos para poder botar na sua peça. Então tem manga copinho, tem manga presunto, tem manga bebê, tem vários tipos de manga que você pode estar usando, colocando aqui na sua peça. Caso você não queira manga, você pode fazer um debrum, por exemplo, que é igual o acabamento que eu tenho nessa peça. Essa peça aqui, que é um decote assimétrico, tem a aula dela aqui no canal, também posso deixar linkado para vocês, caso vocês gostem, né? Pode aplicar aí os detalhes dela. E é isso, gente. Eu cortei, vou pegar para vocês, calma aí. Eu cortei para fazer um teste, essa parte de cima da frente, aqui na viscose. O que é o mais interessante aqui, na hora de cortar, você precisa cortar a peça forrada. Por quê? Pra gente ter o acabamento da faixa. Não tem como fazer uma bainha aqui, que vai ficar horrível o detalhe, né? Vai ficar aparecendo e a gente não vai ter margem para esconder o finalzinho dessa faixa. Por quê? O centro-frente ele vai estar fechado. Então, eu indico você cortar 4 vezes, para ter 2 peças de cada lado. Eu vou costurar o centro dessa pence aqui, até, ó, aqui é o centro-frente, vou fechar o centro-frente das 2 partes, tá? Vou abrir, vou colocar direito com direito, vou fechar decote, vou fechar cava, e aí vou fazer também o acabamento da faixa, e você vai ver que a gente vai precisar de uma abertura para poder revirar isso tudo. E vou colocar no manequim para vocês verem aí como vai ficar o efeito dessa faixa transpassada através dessa transferência de pence. Vou ali para a máquina, vou mostrar para vocês fechando, e eu volto com o resultado final. Fechei o centro-frente das 2 partes, ó, até o final da linha do centro-frente, tá? Quando começa aqui
as faixas. Vou colocar direito com direito e vou fechar o decote. Se a sua peça tem manga, você não vai fechar a cava, para poder encaixar a manga. Se não tem manga, você pode fechar as cavas também. Ou, se você não quiser fazer a cava embutida, você pode fazer o acabamento de debrum ou viés ou revés. Fiz isso aqui então. Agora, nessa posição aqui, a gente já tem as faixas direito com direito, tá? Então, eu vou fechar separadamente. Aqui, bem no finalzinho da costura do centro-frente, vai ficar um miolinho aberto. Mas quando a faixa transpassar, né, dar aquela torção, vai esconder isso daí. Então, eu vou pegar aqui e vou fechar separadamente. Logo aqui no finalzinho dessa costura do centro-frente, é importante dar um pique. Então, além da interpretação do traçado da modelagem, a gente também tem que interpretar a melhor forma de montar, né, para poder chegar ali no resultado. Então, separadamente, eu fecho as faixas. Só tem que tomar cuidado para você não pegar as duas faixas de cima e as duas faixas de baixo, tá? Assim, ó. Não é assim, tá? É uma de cada lado, ó, separado. Então, ó, eu vou revirar aqui, tá vendo que tem a abertura ainda da lateral e da base da blusa? Então, eu vou puxar tudo pra cá. E vou revirar as faixas ali também. Tô aqui então com a peça costurada, só a frente, tá? Levando em consideração que a parte de trás você pode fazer daquelas formas que eu expliquei. E aí você vai juntar, você vai unir a parte do ombro com as costas, a parte da lateral. E essa parte de baixo aqui da cintura, você vai fazer o acabamento conforme o seu modelo. Você vai costurar uma saia, uma calça, enfim. Sabendo que você vai ter só esse espacinho aqui até chegar aqui, certo? Então, ó. Aqui, então, eu tenho meu detalhe, ó. Ficou uma aberturinha assim de 1 centímetro entre uma faixa e outra. Aqui, então, você vai torcer a faixa e fazer, então, a amarração na parte de trás. E aí, aqui você pode fazer uma peça piloto para ver se você quer uma faixa maior, mas eu achei que esse tamanho de 65 ficou ótimo, tá? Mas aí vai depender também da circunferência da cintura da pessoa. Se você tem uma cintura de 90 a 100 centímetros, é bom você botar aí 75, 80, porque senão você vai ficar com uma pontinha pequenininha atrás pendurada. Então, aqui, ó, aqui embaixo, ó, por dentro da faixa, eu tenho a parte da cintura da peça, tá vendo? Que é onde vai estar encaixada a calça ou a saia, né, se for um vestido. E aqui tá a torção, o efeito da torção da peça. Coloca aqui abaixo o que você achou dessa aula, se você quer mais aulas de interpretação, mais voltado para as técnicas mesmo de modelagem, ao invés de um tutorial mesmo, como a gente costuma fazer. Se gostou desse modelo, me conta também e me dá sugestões para as próximas aulas. E se você quer se aprofundar ainda mais nas técnicas de modelagem, vem para a oficina de blusas, onde eu vou ensinar para você todos os meus segredos mesmo para a construção de blusas. Se você é plus size e quer fazer as suas próprias peças plus size ou para suas clientes, quer também aumentar a sua gama de conhecimento na modelagem para esse nicho, também tem a oficina plus size, que você pode estar se matriculando no link aqui abaixo na descrição. Beijo, até a próxima aula, tchau!